Vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Quero convidar os irmãos a lerem comigo dois textos. Um que está em Atos capítulo 7, versículos 2 e 3. Vou pedir a total atenção dos irmãos neste momento. Pedir que os irmãos evitem conversar, evitem se levantar. Vamos nos voltar completamente ao Senhor neste momento. Coloque seu coração diante de Deus. Deixa Ele falar contigo. Tá bom? Não vamos dividir o tempo da palavra com qualquer outra coisa, não. Atos capítulo 7, versículos 2 e 3. Depois nós vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12. Tá bom? Lendo primeiramente Atos capítulo 7, versículos 2 e 3, que nos diz assim: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Versículo 3, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei. Diga amém. Agora vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 2. Foi o texto que nós lemos na abertura dessa reunião. Versículo 12. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amados, nós começamos na semana passada uma nova série intitulada A Necessidade de Confirmarmos a Nossa Vocação e Eleição. E nós trouxemos como um texto, que praticamente é o que nós vamos trabalhar durante esta série, um pequeno texto que diz assim: em tempos de crise espiritual, refletir e problematizar os nossos valores e anseios eternos ajudam-nos a retomar o caminho dos primeiros começos. Então, antes de tudo, lembre-se de uma coisa: nós estamos vivendo tempos de crise, tá bom? Não somente a crise que está patente aos nossos olhos, essa polarização política que tem nos afetado grandemente, mas, sobretudo, estamos vivendo uma crise de ordem espiritual. E talvez você diga: pastor, eu não consigo perceber essa crise. É exatamente esse um dos principais sintomas da crise espiritual. É o não mais perceber. É a insensibilidade. Quando tudo está, parece que está bem, não estando, e você não consegue perceber a urgente necessidade. Afinal, de duas uma: ou você, ou eu no caso, ou nós que achamos que não temos nenhuma crise espiritual, estamos certos na nossa insensibilidade, ou então Jesus e os apóstolos estavam errados, ou vice-versa. Porque Jesus declarou que antes da sua vinda, Ele fala sobre essa crise como quem pergunta: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé sobre a terra? Olha, Jesus está dizendo que os dias da sua vinda seriam dias de muita incredulidade. A fé daria lugar aos questionamentos, à razão pura, daria lugar ao ateísmo, ao gnosticismo, ou até mesmo ao ateísmo prático, porque há uma diferença entre o ateísmo prático e o filosófico. O ateísmo filosófico é aquele que estuda e procura fundamentar, de alguma maneira, as suas razões para demonstrar que não há um Deus. Ao passo que o ateísmo pragmático ou prático é aquele que, embora você confesse com seus lábios que você crê em Deus, mas você vive de forma prática como se não houvesse. Ou seja, de nada adianta você falar que há um Deus se você vive como se não houvesse. Então isso significa que nós não estamos dando muita bola,
e nem muito crédito para essa ideia de Deus, né? De todo modo, os apóstolos também anunciaram esse tempo de crise. Paulo, por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 3, ele diz que esses últimos dias seriam dias difíceis.